início, começando com... Acho que foi agora que entrou a gravação. Vamos dar início conversando sobre a prova. Então, vamos abrir a prova aqui. Prova. Prova Vespertino. Deixa eu abrir os arquivos de anotação também. Tem alguém falando. Toda vez que vocês quiserem falar, pessoal, você abre o microfone e fala, ou digita aí no chat que tem um sinal sonoro, eu venho sempre conferir o que vocês querem dizer. Professor, o senhor está gravando por qual software? É diretamente pelo Google. Quando você tem uma conta institucional, como a gente tem, o @ifalpalmeira.edu.br, como o meu e-mail, ele é um domínio do Google. E aí dá acesso a um conjunto de ferramentas. Então, se você clica aqui no seu e-mail e vem nos apps, aí você tem um conjunto de ferramentas que estão disponíveis só para quem tem conta institucional, né? Uma das ferramentas que tem na conta institucional é essa possibilidade de gravar. Eu não sei se, quando não é institucional, aparece gravar. Eu testei no meu e-mail do Gmail, que não é institucional, e não apareceu a possibilidade de gravação. Aí é direto. Mas grava só o e-mail ou a tela do PC todo? Grava tudo. Grava minha voz, a tela, a voz de vocês, quando vocês falam. Inclusive, dá até para habilitar a transcrição. Mas, por padrão, a transcrição está em inglês ainda. Que é para a gente ter, ativar legendas. Então, a partir de agora, tudo que se fala, quando entrar o áudio, ele vai começar a gravar no vídeo. Sendo que na turma da manhã, eu nem procurei como é que faz para mudar o idioma para português. Aqui só tem opção áudio, vídeo. Depois a gente pode ver. Quer ver, aí começa a surgir a transcrição embaixo, mas ele quer que a gente fale em inglês. Não, professor. Mas grava tipo outros softwares? Por exemplo, tiver em outro software, grava a tela do PC também? Se tiver, você pode colocar um software de gravação de desktop, sem problema. Mas essa opção do Meet, ele já é um software de gravação de desktop. Então, à medida que eu estou falando aqui para vocês, o vídeo já está sendo gravado no meu Google Drive. Aí, quando acabar, vai estar lá disponível, é só eu upar para o YouTube. Então, eu testei alguns softwares de gravação de desktop, como o Kaman, acho que é Kaman o nome dele, que tem para o Linux. Mas depois eu descobri que tem essa funcionalidade já no Google Drive, e no Google já vou usar direto. Vamos para o assunto, começar realmente a aula agora. Então, tá aqui, deixa eu colocar aqui no arquivo anotações, registrar a aula de hoje. Então, dia 30/3. A gente tem que repor uma aula que foi perdida normalmente e a outra aula que foi da semana passada, né? Então, eu já expliquei isso para outra turma. O IFAL está se movendo como um todo para possibilitar essas aulas remotas, né, para todo mundo. Mas enquanto ele não regulamenta isso e não coloca isso como procedimento normal, comum, a gente pode utilizar qualquer horário que a gente quiser para repor essas aulas e até adiantar. Então, por que a gente faria isso? Quando retornar às aulas normalmente, que a gente não sabe ainda quando isso vai acontecer, né? Não se sabe o que vai acontecer com o calendário, não se sabe se esses 15 dias vão entrar como férias, não se tem uma resolução ainda do que vai acontecer. De toda forma, se a gente chegar à conclusão de que essas aulas são boas, que a gente não perde nada no processo de ensino-aprendizagem, e, no meu entender, é isso que vai acontecer. A gente vai ver que com mais aulas que a gente tenha dessas remotas, a gente vai... É como se a gente estivesse na aula normalmente, não vai ter muito problema de compreensão, né? Então, a gente poderia adiantar as aulas
e quando fosse no final do ano, como a gente já teria cumprido a carga horária, o horário ficaria disponível para outro professor que, porventura, não tenha adotado esse mecanismo de aula remota. Claro, isso daqui é ainda experimental, né? Mas a turma da manhã foi tudo muito bem, o pessoal gostou, e aí depois do término da aula eu vou pedir para vocês também darem opinião sobre o que vocês acharam. Então vamos lá. Professor, Diz. essas aulas vão ser só matérias técnicas, se aprovarem, ou as outras matérias também? Não vale nem a pena a gente discutir isso ainda, sabe? Porque é muito. São muitas barreiras, sabe? Que tem que ser ultrapassadas. São gerações diferentes. Aí as pessoas optam por não adotar esse método ou argumentam que esse método vai prejudicar o aluno de alguma forma. É isso, sabe? Então, o que eu posso falar é por mim apenas, que eu acho que vai dar certo essa disciplina. Eu acho que disciplinas que tem que ter um laboratório técnico nos cursos de eletrotécnica e de edificações fica mais complicado. Mas, para a gente, eu acho que vai correr bem, porque a maioria de nós já tem computador, caso a gente precise executar algum comando, abrir uma máquina virtual, a gente consegue. Para quem não conseguir, a gente pode acompanhar no YouTube e já fica gravado, né? Você pode reproduzir no momento oportuno, depois. Então, acho que dá certo assim. Né? Não vale nem a pena a gente discutir como vai ficar o IFAL como um todo, porque não se sabe ainda. Né? Então, vamos lá. Primeira questão aqui da avaliação, né? Por que os modelos de referência são utilizados? Deixa eu pegar aqui as provas de vocês, que eu já acompanho também. Já mandei as provas todas por e-mail. Vocês já têm acesso a elas aí. Então, aqui na primeira questão, foi acho que mais da metade da turma acertou, sem problema, a questão. Né? Por que os modelos de referência são utilizados? Deixa eu copiar aqui, que eu já tenho alguma coisa para a gente adiantar aqui. Copiado. Então, vamos lá. Resolução da primeira avaliação do primeiro bimestre. Primeira questão, né? Por que os modelos de referência são utilizados na implementação de redes de computadores? Então, para servir de um guia para a implementação de uma rede de computadores de abrangência mundial, como a internet. A gente falou, eu coloquei até uma observação aqui embaixo, né? Existem muitos fabricantes, né? Centenas, milhares de fabricantes de equipamentos de redes de computadores pelo mundo. E aí, para que todos eles consigam se comunicar, eles têm que seguir um padrão. Senão, cada um ia adotar uma tecnologia diferente e os equipamentos que fossem fabricados por diferentes... E os dispositivos que fossem fabricados por empresas diferentes, eles não poderiam se comunicar. Então, esse conceito a gente viu, né? Interoperabilidade, eu acredito que sim. F, Ctrl V, Ctrl G. Então, a gente não tinha visto ainda a palavra interoperabilidade. Essa é a característica de equipamentos de diferentes fabricantes conseguirem se comunicar. É chamado de interoperabilidade. Então, outra justificativa, né? Para que diferentes fabricantes possam utilizar o modelo e permitir que seus equipamentos possam interagir corretamente, que é o conceito de interoperabilidade. Então, algumas respostas colocaram a definição de modelo, mas não era isso que estava sendo perguntado, né, pessoal? Por que modelos de referência são utilizados? Então, era o modelo de referência e não a definição de modelo. Beleza, vamos lá. Questão 2. Qualquer coisa, viu, pessoal? Mande quem tiver sem microfone, escreva no chat. Quem tiver com microfone pode falar, não tem problema. Tá? É como se a gente estivesse na aula normalmente. É só falar que eu escuto sem problema. Segundo, cite e explique os 3 tipos de enlaces de comunicação que são utilizados nas redes de computadores. Então, os 3 tipos de enlaces que a gente estudou foram o metálico, o ar e o óptico. Não é? Então, no metálico, a gente utiliza corrente elétrica para a transmissão dos dados.
né, bits, em meio metálico, como cabos UTP, que é um exemplo, né? Então pessoal, vocês não podem abrir mão de ler o enunciado das questões. Então tem que ler. A segunda questão diz cite e explique, né, os 3 tipos de enlace de comunicação. Então você citar metálico e colocar como explicação usa cabo UTP, não é a explicação do enlace em si. Você está dizendo um tipo de cabeamento que pode ser usado naquele enlace. A justificativa, né, a explicação para o enlace é como ele transmite as informações. Porque o enlace é o meio de comunicação entre 2 ou mais pontos que trocam informação dentro de uma rede. Então, isso aqui é um enlace, né? Então, o metálico utiliza corrente elétrica para a transmissão de dados. O ar utiliza ondas eletromagnéticas para a transmissão dos dados, né, dos bits, propagados pelo próprio ar. E o óptico utiliza a luz para a transmissão dos bits. O meio de utilização são as fibras óticas que refletem os bits, bit 0, ausência de luz, bit 1, presença de luz, através de sua estrutura interna, que é de vidro. Né? Então, é assim que a gente explica o enlace, né? Pela tecnologia que o enlace usa. Está tendo um som aí, deixa eu ver o que é. Permitir. Júnior Calu. O que é que você está fazendo aqui? Beleza. Chat. Estão ouvindo? Não. Microfone está desligado. Não. Deixa eu ver, tem muita coisa aqui no chat já. O professor está mudo para mim. Posso perguntar por áudio? Sempre pode. Ele disse que pode falar também. Perfeito. Aqui, para quem tiver mudo, né, é uma questão aí do dispositivo do lado de vocês, já que tem muitas confirmações que o áudio está saindo com sucesso. Quem tiver conectado e tiver sem falar, deixa o microfone no mudo. É só vir aqui e clicar no símbolo do microfone para deixar ele mudo, para não ter nada aberto aí. Tu tá com o microfone aberto, Bicítolo? Ô professor. Oi. Tipo, na segunda questão, eu citei lá, eu disse que era o óptico, o metálico e o do ar. E eu dei só uma pequena referência. E tipo, por que só 0,2? Já que eu citei 0,2 é por citar cada um, né? E aí você também teve mais 3 décimos na questão pelas explicações que você deu. Porque eu coloquei do lado, tá, pessoal? Na segunda questão, você citar cada um, que é cita e explique, né? Citar, você recebe 0,2, né? E a explicação de cada uma vai ser o restante dos pontos, que é 1,4 dividido por 3. Né? Dá aproximadamente meio ponto para cada explicação. Aí essa é a pontuação da segunda questão distribuída assim. Beleza. Professor, no óptico, foi certo colocar que ele não tem limite de dados, né? Tá correto isso, né? Correto. Bem, pessoal, no final, a gente... vocês podem escrever até por e-mail, né? No final da explicação, e a gente faz essas correções direto no e-mail. Mas se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar. Porque aí a gente fica despendendo tempo discutindo de um por um, aí acaba consumindo o tempo todo do encontro. A gente pode discutir sem problema por e-mail, pode mandar os questionamentos por e-mail, que eu ainda estou com as provas de vocês, aí eu mando as respostas. Segue. Beleza. Aí, terceira questão. Explica o modelo referencial OSI, faça um diagrama das camadas e explique ao menos 2 características de cada camada. Então, mais uma vez, não dá para abrir mão de ler o enunciado. Explica o modelo OSI, faça um diagrama. Então, era muito simples, né? O diagrama. A gente já conhece isso aqui. Já fiz as anotações aqui para a gente. Copiar lá. Então, tá aqui. Né? O diagrama. Aplicação, apresentação, seção, transporte, rede, enlace e física. Então, só de você colocar o diagrama, eu já atribuí aí, a pontuação do diagrama é 1 ponto, tá? Colocou todo o diagrama certo, essa questão vale 3 pontos, o diagrama certo 1 ponto.
E aí a pontuação restante vai para a explicação das características, tá? Então, características da camada de aplicação. A camada de aplicação é interface com o usuário. Trata-se da camada com o usuário que possui acesso à rede. Faltou um que aqui. Trata-se da camada com o usuário que possui acesso à rede. Então, essa é uma primeira característica. Uma outra característica, né? Os softwares utilizados pelo usuário. O acesso é obtido. Esse acesso que a gente citou na primeira característica é obtido através de softwares, como navegador web, aplicativo dos smartphones, jogos online. Alguém tem mais alguma ideia aí? Tem e-mail que a gente utiliza, né? Cadê? Interface. Uma coisa deu errado aqui. Que está aqui faltando enter. Pronto. E-mail. Aplicativos de videoconferência, como esse que a gente está utilizando. Aplicativos de videoconferência. Então, são diversos, né? Os softwares que a gente pode utilizar. E essas, claro, são duas características, né? Não se limita a essas duas. E tudo aquilo que vocês escreveram, eu saí lendo e fazendo as considerações. Oi. Aplicativo de mensagem também, como Sim. WhatsApp, Message. Perfeito. Está aqui tudo no aplicativo dos smartphones, né? Tudo está nesse grupo aqui. Mas eu vou até colocar, né? O próprio WhatsApp. Enfim, é uma infinidade aí de aplicativos. Professor, Oi. as outras camadas o senhor colocou, mas as explicações o senhor colocou no site do senhor, foi? Não. Eu só citei durante a aula. Nem fiz a anotação. Porque eu coloquei, na minha prova, eu coloquei uma observação que no doc não tinha explicando, né? Sobre sessão, aplicação. Só tem citando. Aí eu não coloquei na prova. Aí você falou que tinha as 7 camadas no arquivo. Aí eu fiquei meio bugado. Eu fiz a citação, mas não cheguei a anotar as características, né? Só falei na sala de aula e não cheguei a anotar. Ok. Então, características da camada de sessão. A gente só citou uma, que foi a sincronização, e por isso, vocês podem observar aí na prova de vocês que o restante da pontuação da questão, ela está dividida por 13. Né? Então, uma conta que eu fiz foi a quantidade de funcionalidades, né, explicações que você colocou, dividido por 13. Como a gente só viu sincronização na camada de sessão, então eu considerei somente uma informação na camada de sessão. Então, ao invés de ter 14 explicações, eu pontuei 13. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Como o diagrama vale 1 ponto e a questão vale 3, o restante da questão vale 2 pontos. Então, o cálculo que eu fiz foi esse, né? A quantidade de explicações que você fez, dividido por 13, multiplicado por 2, que é a quantidade de pontos das explicações. Então, na sincronização, permite que 2 ou mais pontos finais de comunicação permite que 2 ou mais pontos finais de comunicação permite a 2 ou mais pontos finais de comunicação ajustar com precisão a troca de dados. Né? E aí, sincronização de download, que é uma característica. Uma vez interrompido o download, é possível continuar a baixar o arquivo do ponto de interrupção. Isso é o que significa, né, sincronizar, você ajustar com precisão o tempo. Características da camada de transporte. A gente citou, né, controle de fluxo. Ajusta a taxa de transmissão entre emissor e receptor. Controle de congestionamento. Permite selecionar uma rota que não seja mais utilizada, né, para você evitar um caminho congestionado. Confiabilidade. É a garantia de que os dados emitidos serão recebidos. Utiliza-se uma estratégia de confirmação dos dados que foram enviados. E a gente vai debater essa estratégia de confirmação ao longo das aulas futuras. Características da camada de rede. Isso aqui a gente viu bem, né? Endereçamento lógico, permite identificar de forma única o dispositivo na rede. Esse endereço é atribuído em software e pode mudar.
Então a gente até viu o comando ifconfig. O comando ifconfig poderia ser utilizado para fazer as alterações dos endereços IP em uma determinada máquina. E outra característica, né, emprega o endereço IP de 32 bits, utilizando a notação decimal pontuada. Então, dentre as características que a gente falou, essas duas aqui foram bem conversadas. Oi. Ô, professor, o comando ifconfig, ele não serve só para, tipo, mostrar a você os IP da máquina, não? Não, ele também Ou tem ele serve pra mais possibilidade de... Ele tem também a possibilidade de fazer a configuração. Deixa eu ver o que é que tem aqui no arquivo de anotações da gente com o ifconfig. Então, aparece aqui somente a consulta. Mas no futuro a gente vai ver também como é que a gente pode utilizar o comando ifconfig para fazer o ajuste do endereçamento IP, né, diretamente na máquina. A gente vai estudar isso aí também. Por enquanto a gente só usou para consulta, mas ele também é usado para configuração de uma forma não persistente. O que você faz de configuração de endereçamento IP com o ifconfig é perdido quando você desliga a máquina, né? Então isso é chamado de transiente. Persistente a gente vai ter que alterar um arquivo dentro do sistema operacional Linux ou fazer um ajuste na interface gráfica do Windows para poder persistir a configuração. Características da camada de enlace. Endereçamento físico, permite identificar de forma única uma placa de rede através da qual o dispositivo se conecta, né? Então é diferente do endereçamento lógico. No endereçamento físico, a gente já tem o endereço. Quando a gente usa a tecnologia Ethernet, que é a segunda justificativa, a gente já vai ter o endereço MAC diretamente gravado na placa de rede. Tá? Embora esse endereço possa ser desviado, eu posso, através de software, mudar avisando o endereço para o sistema operacional, eu não tenho como gravar outro endereço diretamente no hardware. Tá? Não tem como fazer essa gravação na placa de rede depois que ela é fabricada. Então, esse endereço físico é por isso. Ele está gravado fisicamente na placa de rede e não pode ser alterado. Por isso que o endereço da camada 3 é chamado de endereço lógico, porque ele pode ser alterado. Ele é feito via software, enquanto que o endereço MAC é feito via hardware. E características da camada física. Transmite sinais, seja através de meio metálico, corrente elétrica, seja pelo ar, ondas eletromagnéticas, seja por luz, fibra óptica. E aí tem uma certa interseção, né, entre esse trecho e a questão 2. Né? Praticamente a mesma coisa. Emprega cabos UTP, STP, cabeamento via fibra óptica, antenas para transmissão sem fio, são características também da camada física. Então essa era a questão 3, na verdade, questão 3. Ela tinha maior pontuação justamente porque tinha o maior conteúdo a ser avaliado. Vamos para a questão 4. Na questão 4, a gente tinha o quadro abaixo exibe a saída de um comando, estudado ao longo das aulas. Sobre as informações do quadro, responda. Essa daqui teve uma acertação bem grande, tá? Para ver que as práticas em salas serviram, né, para a utilização do comando ifconfig. Então, a quarta questão, letra A. O comando executado, claro, foi ifconfig. E aí, pessoal, tomar cuidado, tá? Tomar cuidado. A partir de agora, que a gente citar essa informação, ela vai ser cobrada, tá? Então, no Linux, tudo aquilo que você digita no comando, na linha de comando, ela é case sensitive. O que é que isso quer dizer? Tem uma diferença de maiúsculos e minúsculos, tá? Então, tomar cuidado e digitar os comandos em minúsculo. Ô, professor, Oi. porque, tipo, eu escrevo letra de forma, tá ligado? E Eu sei. Eu não tirei ponto, não. Eu lembro da tua questão, aí eu botei até de lado, né? Eu coloquei, não é isso, Ítalo, eu coloquei do lado e disse minúsculo, comando, mas coloquei a pontuação certa. É só para, a partir de agora, ficar atento e colocar os comandos em minúsculo. O senhor corrigiu até o meu porquê separado. Eu sempre faço essa colaboração, sabe, da língua portuguesa. Muitos problemas, pessoal, com acentuação, tá? Acentuação é um negócio bem chamativo mesmo das provas de vocês, que vocês estão pecando na questão da acentuação e tem que ter cuidado, né? Até vocês fazerem o Enem, isso aí é importante. Depois vocês fazerem o Enem, a gente usa editores de texto, os editores de texto já corrigem para a gente tudo, mas até o Enem,
ainda é importante, né? Fazer a acentuação, concordância, né? Prestar atenção nos plurais. Vocês escrevem um artigo no singular e colocam um substantivo no plural e vice-versa. Os adjetivos, sempre concordando com os substantivos, procurar o sujeito do verbo, esse tipo de coisa, né? Que a gente aprendeu e continua aprendendo aí em português. Aí tudo aquilo que eu sei e que eu posso colaborar com vocês, eu coloco na prova. Vamos lá, letra B. Qual é o endereço MAC do computador? Então, o endereço MAC está aqui no campo Ether, né? Mas vê, pessoal, o endereço é esse aqui, ó. É o endereço com dígitos hexadecimais. Teve respostas que colocaram Ether e colocaram os 12 dígitos hexadecimais. Aí não está certo, né? Mostra que falta um pouco de domínio sobre o conceito do endereço físico. Esse daqui que é o endereço físico, tá? 3C, 2C, 30, A7, 8E, 2F. Deixa eu copiar e colar lá. Tá aqui. E o endereço IP pode ser encontrado no campo INET. Tá aqui. Ô, professor, Oi. esse NetMask seria a máscara virtual, né? A gente não viu isso aí ainda não. Quem é que tá falando? Eu não tô vendo. Vitor? Isso aí a gente não viu ainda, Vitor, mas a gente vai ver com detalhe, tá? Quando a gente estudar endereçamento, a gente vai ver para que serve a máscara e qual é o objetivo de ter 255, qual é o objetivo de ter os zeros. Por enquanto a gente não viu isso, a gente só viu como consultar o endereço IP. Mas a gente estuda isso com profundidade. Vocês vão sair todos peritos em endereçamento IPv4. Beleza. E letra C está aqui o IP. Beleza. Quinta questão. Sobre a tabela de comutação do switch, responda. Para que a tabela usada? Né? Então, quinto. Letra A. A tabela de comutação é utilizada para encaminhar os dados diretamente para um único host. É uma melhoria com relação ao dispositivo anterior. Deixa eu colocar, é uma melhoria do switch com relação ao dispositivo anterior, que era o hub. Que emitia as informações, os dados para todas as portas, gerando tráfego desnecessário. Isso é só um problema superficial, né? O tráfego desnecessário. Porque existia muito problema de colisão na rede e de corrupção de dados que estavam sendo transmitidos. Né? Então, é para isso que a tabela de computação é utilizada, para encaminhar os dados diretamente para um único host. É uma melhoria do switch com relação ao dispositivo anterior, que era o hub, que emitia os dados para todas as portas, gerando tráfego desnecessário. Então, isso aqui é o chamado tráfego unicast, né? Unicast. Para um único host. Unicast. Propagação única. Unicast. Letra B. Cadê? Explique como a tabela de computação é montada. Exemplifique com a tabela de 4 linhas. Então, a tabela de computação é montada. Então, preste atenção ao enunciado da questão, tá, pessoal? Sempre preste atenção. Porque o que eu notei é que vocês saem respondendo com qualquer informação, inclusive as que não estão relacionadas à resposta da questão. Então, a pergunta é bem clara, né? Explique como a tabela de computação é montada. E a gente viu isso, um exemplo na sala de aula, e eu até perguntei, pessoal, se eu perguntar isso na prova, vocês vão saber responder? Vocês, sim, vamos saber responder. Então, a tabela de comutação é montada quando o switch detecta um dispositivo
em uma de suas portas. Então, tá lá o switch, o computador, por exemplo, esse notebook que estava desligado, eu peguei e liguei o notebook. A partir do momento que a placa de rede entra em funcionamento, existe um protocolo, uma troca de mensagens entre o switch e a placa de rede, e a placa de rede informa o endereço MAC ao switch. E o switch pega esse endereço MAC e associa o número da porta que aquele dispositivo está conectado. Por exemplo, se o dispositivo tivesse conectado à porta 4 do switch, lá na tabela de computação, estaria na porta 4 o endereço MAC desse dispositivo. Então, a tabela de computação é montada quando o switch detecta um dispositivo entre suas portas. O dispositivo transmite seu endereço MAC, dispositivo transmite seu endereço MAC para o switch. Já o switch associa o endereço MAC do dispositivo à porta, esse A craseado, à porta onde o mesmo está conectado. O mesmo é o dispositivo, né? Aqui, conectado. Pronto. Aí dizia ainda na questão, faça explicação com uma tabela de 4 linhas. Quero para não ficar muito comprida, né? Então vamos lá. Inserir tabela, 4 linhas, 2 colunas. Então, a gente vai ter a porta na primeira coluna. 1, 2, 3, 4, o número da porta na coluna. E aqui a gente vai ter o endereço MAC do dispositivo. Endereço MAC. Então, switch com 4 portas. 1, 2, 3, 4. Gente, só tem 3 linhas. 4. Centralizar isso aqui. Pronto. O endereço MAC do computador 1, por exemplo, fosse 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tem problema. O do 2 ia ser 23, F4, D1, E5, 12. E assim vai, tá? Deixa eu pegar aqui só para adiantar o serviço. Mudar aqui só um dígito, 13. E mudar aqui o 4 para 44, FF, 45, EE, 209. Pronto. Então, o dispositivo transmite seu MAC para o switch, já o switch associa o endereço MAC. Então, por exemplo, ao ser ligado, o computador com o MAC, deixa eu pegar aqui o MAC desse carinha aqui da porta 2, emite essa informação ao switch que o associa à porta 2. Associa. Então, eu me lembro que a gente discutiu bem isso aí em sala de aula, né? E eu até falei, né? Citei que poderia colocar isso na avaliação. Segue, falta uma questão. Questão 6. Com que objetivo... As imagens abaixo representam os cabeçalhos dos protocolos IP e TCP, respectivamente. Com que objetivo os dados contidos nos cabeçalhos dos protocolos são utilizados? Então, os dados dos cabeçalhos... Ô, professor. Oi. Se eu poderia explicar bem essa última questão, porque eu não entendi ela, não. A 5? Sim, essa aí, a última. A letra B da quinta? Não, rapaz, essa aí dos cabeçalhos IP e TCP. Ah, sim. Sim, vou colocar aqui a resposta e a gente comenta. Os dados dos cabeçalhos são utilizados para implementar as funcionalidades dos protocolos. Tá? E a gente pode fazer uma associação dessa resposta com a terceira questão. Então, vê só. Por exemplo, características da camada de transporte.
ajusta a taxa de transmissão entre emissor e receptor. Esse ajuste aqui é feito por esse campo aqui. Deixa eu dar um zoom, para vocês conseguirem ver. Opa, já passei. Está aqui na prova, na verdade. Então, deixa eu dar mais um, mais um. A questão do controle de... Eita, foi demais. A questão do controle de fluxo é implementada por esse campo aqui, o window. Esse campo window aqui faz o seguinte. À medida que o emissor vai começar a transmitir informação, ele diz, eu vou transmitir informações de 16.000 em 16.000 para você, 16K. 16K bytes de informação. Cada vez que eu mandar uma informação do emissor para o receptor, o emissor vai mandar 16.000 bytes em cada transmissão. Tá? Esse é o chamado tamanho da janela. A gente vai estudar isso com detalhes também mais à frente. Tá? Então, aquela característica de controle de fluxo é implementada por esse campo do cabeçalho, chamado window, janela. Então, cada campo desse vai auxiliar na implementação de uma funcionalidade. Dessas funcionalidades que a gente citou lá na terceira questão. Melhorou agora? Silêncio. Deixa eu tirar aqui o zoom, redefinir. Então é assim que os dados são utilizados, né, do cabeçalho. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Tem 15 mensagens no chat. Vai tomar água rapidinho, professor. Vou tomar água rapidinho, professor. Beleza. Vamos lá. Eu vou desabilitar essa transcrição aqui, que só está gerando ruído aqui na apresentação. Depois, quando eu descobrir como é que faz para colocar a legenda em português, eu volto a habilitar. Vou ver as configurações do Meeting para ver onde é que coloca. Beleza. Então, com relação à prova, era isso, tá? Então, somem aí, né, o que eu peço para vocês fazerem é que somem as questões. Eu vi que já houve alguns comentários com relação ao somatório das questões. E lembrar sempre, pessoal, que eu coloco, por exemplo, na segunda questão, né, cada um vale meio ponto. Aí eu coloco 0,5 na letra A, 0,5 na letra B, 0,5 na letra C, e ao lado do número da questão eu coloco o somatório da pontuação da questão. Tá? Leve isso em consideração quando você for fazer o somatório. Então, estamos em 22 ainda, né, de 26. Faltam 3 alunos, 4 alunos. Né? Vamos lá. Pode fechar a prova. 15h54, a gente vai até 16h40, dá para a gente avançar bem com o conteúdo. Então, vamos lá. Então, o livro que a gente vai adotar a partir de agora, até para melhorar o acompanhamento, né, que não ficou muito bom para vocês esse acompanhamento apenas pelo arquivo de anotações, então a gente vai fazer o acompanhamento pelo livro do Kuroso. Então, eu já coloquei, se eu não me engano, eu já coloquei lá no Siga, vamos conferir. Já coloquei aqui no Siga o link, ó. Na aula de hoje já está atualizado lá no Siga. Correção da primeira avaliação do primeiro bimestre e apresentação do capítulo 1 do livro do Kuroso. Já está aqui o link para o livro. Não faço o download agora, porque é um livro grande, é um livro de cerca de 200 MB, e aí vai concorrer à largura de banda com a apresentação. Assim que terminar a aula, você faz o download do arquivo, do livro, tá? Então tá aqui, esse é o livro que a gente vai adotar, o livro texto do Kuroso, Redes de Computadores e Internet, tá? Uma abordagem top-down, e aí eu já chamo a atenção para isso, tá? O que danado é essa questão de abordagem top-down. A maioria dos livros de redes, eles adotavam, a maioria dos livros de rede, o B, maioria dos livros de rede adotavam uma abordagem bottom-up. O que isso quer dizer? Bottom-up. De baixo para cima. Ou seja, partiam da camada física e subiam até a camada
de aplicação. Aplicação. Beleza. Né? Então, isso aí fazia com que, antes de estudar o que estava mais perto do usuário final, que eram os aplicativos, como a gente viu, né, que estão lá na camada de aplicação, navegador, WhatsApp, aplicativos de compartilhamento de arquivos. Antes de estudar isso, a gente estudava a camada física, então estudava sinalização, multiplexação. Isso aí causava uma certa confusão para o estudante de redes. Então ficou mais suave para essa transição começar pela camada de aplicação, que a gente já tem uma certa experiência na utilização. Oi. O que é esse PIN 585.392.434 hashtag? Tu tá vendo isso onde? Informações. Não sei não do que tu estás falando. Informação de quê? Dessa coisa aqui. Da aula. Não sei. Tu tá vendo isso onde? Na janela do meeting? Sim. Não, aqui no meu telefone. Ah, não sei. O que é o PIN no telefone? Não sei. Dá pra mandar foto aqui? Não, né? Dá para mandar. Pelo chat você consegue encaminhar. Não sei se pelo chat, mas eu vi ainda há pouco que tinha uma forma de você enviar. Quando clica aqui... Aí, ó. Aí, ó. Ah, o que é esse PIN aqui? É o identificador do Google para identificar a reunião. É por isso. Você, ligar para a reunião, aí você vai ter que utilizar esse PIN, eu não sei para que ele serve, também a gente não vai precisar dele agora não, tá? Depois, se porventura necessitar de saber para que isso serve, a gente procura. Por enquanto, a gente pode seguir sem problema. Vocês ainda estão ouvindo? Começou um chiado aqui. Tem alguém com o microfone aberto? Porque está com um chiado. Quanto ao livro, pessoal, já tem o link lá no... Depois a gente resolve com relação ao livro. Vamos tentar aproveitar o horário e aí essas coisas que a gente pode resolver posterior ao horário, a gente resolve, sem muito problema. Se tiver pedindo permissão, depois eu vejo como é que está lá o link do compartilhamento no meu Google Drive e abro a permissão para vocês. Mas foi bom ter citado. Professor, Oi. os novos assuntos o senhor vai colocar nesse arquivo que a gente estava estudando já? Também, tudo aquilo que a gente comentar sobre o livro, eu coloco também no arquivo de anotações, como a gente já vinha praticando. Ok. Beleza. Voltar aqui. Então, a maioria dos livros de rede adotam uma abordagem, a maioria adotava, eu falo da concordância, tem que usar também, né? A maioria dos livros de rede adotavam uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, ou seja, partindo da camada física e subindo até a camada de aplicação. Vocês estão escutando esse chiado também? Ou só sou eu? Pra mim tá travando. Acho que é alguma falha, algum microfone, sei lá. Mas está tudo travadinho aí. Então, vamos ver se... Pra mim tá normal. Beleza. Agora parou também para mim. Vamos seguir. Então, a maioria dos livros adotavam uma abordagem bottom-up, de baixo para cima, ou seja, partindo da camada fixa, subindo até a camada de aplicação. Então, o livro do Kurosa ele foi muito empregado, o livro do Kurosa é muito empregado por adotar a abordagem de estudo do sentido contrário. Ou seja, top-down, de cima para baixo. Iniciando os estudos na camada de aplicação e descendo até a camada física. Beleza.
Então, aqui a gente passa pelo livro. Dá um zoom aqui para a gente ir passando. Capítulo 1. Hoje a gente vai começar, vai estudar o que é internet, uma descrição detalhada, ver de forma detalhada também o conceito de protocolo, né? Como é que a internet é formada, né? A borda da internet e o núcleo da internet, redes de acesso. Essa parte aqui é bem interessante para a gente ver como é que os provedores de serviço eles estão organizados, a estrutura hierárquica dos provedores de conectividade à internet. Essa parte de atraso e perda a gente não contempla, porque é mais voltado para a graduação. E aí, no item 1.7, camadas de protocolos e seus modelos, a gente estuda a arquitetura de camadas, de forma mais detalhada, e trata aqui das camadas, mensais, segmento, datagrama e quadros, né? O que é isso aqui? Pessoal, dependendo da camada em que a gente se encontra, o nome do dado muda. Como assim o nome do dado muda? Então, nesse livro, o Kuroso, ele traz o modelo de referência híbrido. Então, modelo de referência híbrido. Então, a gente viu o modelo de referência OSI, né, de 7 camadas. Deixa eu conferir aqui, foi que a gente já viu. Cadê? Está aqui o de 7 camadas, alguns dispositivos, tá? Além do modelo OSI, a gente tem o modelo TCP/IP também, que é o de 4 camadas, e o modelo que a gente vai utilizar aqui no livro é o modelo híbrido, que tem 5 camadas, tá? Então, deixa eu botar uma tabela aqui, inserir tabela, com 5 camadas. Então, nesse modelo híbrido, a gente tem camada de aplicação aqui novamente, sem problema, tá? Camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e camada física. Então, nessa camada, nesse modelo aqui, vocês vão observar que tem menos camadas do que o modelo OSI, porque a internet não é implementada através do modelo Open System Interconnection. A internet é implementada seguindo o modelo de referência TCP/IP, que possui 4 camadas. Tá? Deixa eu botar aqui, antes da gente ir para o modelo de referência híbrido, que é o do livro, deixa eu citar o da internet. Internet, 4 camadas. E aí a gente vai ter o seguinte, deixa eu colocar dessa forma aqui para a gente ver uma comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Inserir aqui uma tabela com 7 linhas. E aí, eu vou representar aqui, do lado esquerdo, o modelo OSI, tá? Com as suas 7 camadas. Aplicação. Professor, Oi. Apresentação. esse modelo botão é o que a gente estava vendo, né? Esse modelo OSI aqui do lado esquerdo é o que a gente estava vendo agora. Seção, transporte. Era essa a pergunta? Rede, enlace e física. Era essa. Perfeito. Então, deixa eu colocar aqui mais uma linha em cima e ser linha acima, que é para botar aqui modelo ISO e modelo TCP/IP. Então, no modelo TCP/IP, tudo aquilo que era implementado nas 3 primeiras camadas do modelo OSI é tudo reunido agora em uma camada apenas. Deixa eu mesclar aqui as células. Mesclar. Como é que eu mesclo isso aqui? Mesclar células. Tudo fica agora somente na camada de aplicação. Tá entendendo? Para reduzir a quantidade de software que era necessário inserir nessas 3 primeiras camadas. Então, reduz a quantidade de camadas e tudo aquilo que estava na camada de apresentação vai agora para a camada de aplicação. Tudo aquilo que estava na camada de sessão vai agora para a camada de aplicação. Modelo OSI. Professor, dá um zoom aí. Certo. Vou botar um zoom aqui. Melhorou um pouco? Para quem está vendo no celular, fica pequeno, né? Melhorou. Beleza. Aí a camada de aplicação, apresentação e sessão. Agora, para eu achar os botões aqui, você...
Agora. Aplicação, apresentação e sessão viram camada de aplicação. A camada de transporte se repete, até o mesmo nome. Tá? A camada de rede vira aqui internet. É só uma questão de nomenclatura, mas tem a mesma funcionalidade. Internet. E as duas últimas camadas também são agora unidas, né? Mesclar células, e passam a se chamar camada de acesso à rede. Tá? Então, essa é a diferença entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Tá? Camada de aplicação no modelo TCP/IP agrega as funcionalidades das 3 primeiras camadas do modelo OSI. Camada de transporte se repete, camada de internet se repete e só muda o nome. Oi. Se o modelo TCP/IP é aplicado à internet, o modelo OSI era aplicado em quê? Ele foi um dos primeiros modelos que surgiram lá no, se eu não me engano, no final da década de 70, começo da década de 80. Foi a primeira tentativa, mas aí o que foi que aconteceu? Tinha o conceito de dividir e conquistar, né? Então, a divisão foi feita com excesso. Observou-se com o tempo que não era necessário ter uma camada de aplicação, apresentação e sessão separadas, que esses três, o conjunto de funcionalidades dessas 3 camadas do modelo OSI poderiam ser implementadas em apenas uma camada, que não geraria muito problema para a equipe de desenvolvimento. Tá? E por que não? Porque essas funcionalidades todas aqui, aplicação, apresentação e sessão, elas são implementadas no próprio aplicativo. Então, a gente pode até ver, é verdade ou não que o nosso navegador web ele consegue gerenciar downloads? Verdade ou não? Pode responder, abre o áudio aí e responde. Sim. Não é verdade? Sim. Então, note que não tem necessidade de eu dividir, né? O navegador também é responsável por fazer a parte de codificação, né? Identificar qual é o padrão de código que está sendo utilizado naquela transmissão e usar aquele padrão de codificação para exibir uma página web, por exemplo. Qualquer página web que a gente abra aqui, ó, www.uol.com.br. Abriu aqui a página do UOL, a gente vai ter acesso ao código-fonte. A tecla de atalho no navegador para exibir o código-fonte é o Ctrl+U. Ele vai abrir aqui o código-fonte. Tá? Aqui no código-fonte a gente vai encontrar uma palavra-chave chamada head. Deixa eu ver se eu encontro codificação aqui. Acho que a palavra-chave é code7. Não lembro. Deixa eu procurar por ISO. ISO. Também não. Eu não estou lembrado agora qual é o nome do parâmetro aqui do head. Deixa eu abrir outro site para ver se está mais organizado para a gente ver. Deixa eu abrir aqui o site da ESPN. ESPN.com.br. Então, pronto, é SHA-7, é isso mesmo. SHA-7. Então, ó, isso aqui, essa linha aqui, dentro do cabeçalho da página HTML, essa linha, essa tag chamada meta, vai ter o tipo do conteúdo. O tipo do conteúdo é um texto HTML, que é o tipo da linguagem que vocês estão estudando também, né, em programação. A HTML é Hypertext Markup Language, que é a linguagem de marcação de hipertexto, a linguagem que os navegadores usam para interpretar as páginas web. E esse SHA-7 aqui, com o UTF-8, está dizendo que esse conjunto de caracteres está codificado com o padrão Unicode de 8 bits. Unicode 8. Tá? Professor, Oi. aplicação, apresentação e sessão, fica tudo dentro de aplicação de TCP, é isso? Perfeito, é isso aí. Eu agrego as funcionalidades dessas 3 primeiras camadas em uma só. É isso que eu estou mostrando a vocês. Diretamente na camada de aplicação, eu já consigo ver informações, como, por exemplo, a codificação, que no modelo OSI era da camada de apresentação, e no modelo TCP/IP passa a ser de aplicação, porque não tem necessidade de eu separar isso tudo. Tá? E por quê? Essas funcionalidades, essas 3 aqui, passam a ser de aplicação, pessoal, porque essa camada de aplicação é toda implementada pelos desenvolvedores de aplicativos. A partir da camada de transporte para baixo, é toda implementada pelos desenvolvedores do sistema operacional. Então, daqui para baixo, a camada de transporte é implementada pelo sistema operacional. Deixa eu marcar aqui de azul. E aqui, deixa eu marcar de uma cor aqui, de um verde, é desenvolvida pelos programadores de aplicações. Camada
de aplicação. Os softwares são desenvolvidos pelos programadores de aplicativos. Aí eu vou marcar aqui de verde para ficar claro que eu estou fazendo referência à figura. Verde. E as outras camadas, transporte, internet e acesso à rede, os softwares dessas outras camadas são desenvolvidos pelos programadores de sistemas operacionais. Ou seja, você tem que trabalhar no Microsoft, tem que trabalhar no Ubuntu, tem que trabalhar em distribuição Linux, tem que trabalhar para o FreeBSD, para o NetBSD, ou OpenBSD, para você implementar as funcionalidades dos protocolos das camadas de transporte, internet e acesso à rede. Tá? Então, tudo aquilo que estava acima da camada de transporte, que era implementado diretamente pela aplicação, fica agregado em uma camada só. E as demais ficam enlace físico agregados na camada de acesso à rede, e transporte bate, e rede só muda o nome. Tá? Mas aí Oi. O programador que programa para sistema operacional não é o mesmo que programa para as aplicações, não? Pode ser que ele trabalhe numa empresa que agregue as duas funções, não tem problema. Né? Mas se ele for desenvolver uma aplicação, ele vai ficar trabalhando na parte de aplicativo da empresa. Se ele for desenvolver softwares para implementar os protocolos da camada de transporte para baixo, ele vai estar numa equipe de desenvolvimento que está associada a essa implementação dentro da empresa. Né? É isso que eu quis dizer. Ele pode ser um programador tanto camada de aplicação quanto camada de transporte, internet e acesso à rede, sem problema. Né? Geralmente a gente até utiliza softwares diferentes, né? Com tudo voltado para a web, linguagem de programação diferente. Né? Ou, por exemplo, o Windows é implementado em C, em C++, o Linux é implementado em C. Então, são até linguagens distintas, sabe? Isso requer mais habilidade por parte do programador. Né? Então tem essas diferenças. Mas você está certo, né? Um determinado programador pode, em um determinado momento, trabalhar na equipe de desenvolvimento de camada de transporte para baixo e em outro momento trabalhar na camada de aplicação, sem problema. Ô, professor. Oi. Mas aí também distingue o back-end do front-end, porque, tipo... Não, mas aí já é outra coisa. Não vamos nem entrar nessa seara aí, porque já é outra coisa. Tanto o back-end quanto o front-end são de camada de aplicação. Tá? Mas isso aí é outra coisa. Vamos nos concentrar no objetivo aqui, que é a apresentação do modelo híbrido. Não vamos entrar nessa parte de desenvolvimento, que não é o foco da apresentação. Oi. Agora a gente vai trabalhar com o modelo híbrido, que é TCP e IP, né? Que é essa tabela. Isso. Aí, por que o modelo híbrido é adotado? Porque fica mais didático você separar a camada de enlace da camada física, tá? Uhum. É só por isso. Se você notar aqui, a única diferença desse modelo de 5 camadas é que continua separado o enlace do físico. A camada de aplicação vai agregar aplicação, apresentação e sessão, e aí a gente só separa enlace e físico. O Kuroso, ele tem um capítulo para cada uma dessas camadas. Aplicação, transporte, rede, enlace e física. Esse rede para a internet mudou alguma coisa? Ou... Só muda o nome. As funcionalidades são idênticas. Ok. Vamos lá. Então a gente ainda tem 25 minutos. Ô, professor, Então, oi. qual é a vantagem do modelo híbrido em relação ao TCP/IP? A didática é só mais fácil de estudar. É por isso que o livro adotou separar a camada de enlace e a camada física. Depois que a gente estiver mais familiarizado com essa nomenclatura, a gente não vai ter muita dificuldade, não. Tá? É só uma questão de separação. E para mim também faz sentido, né? Você separar a camada de enlace da camada física, em vez de estudar tudo junto. Então, a gente estava vendo aqui no livro do Kuroso que no item 1.7 a gente vai lidar com camadas, mensagens, segmentos, datagramas e quadros. Então a gente teve toda essa explicação do modelo de referência TCP/IP,
em comparação com o modelo de referência OSI, para chegar nessa nomenclatura. Quando a gente abre o site, como a gente abriu aqui o site da ESPN, né, a gente está aqui na camada de aplicação. A gente chama a informação na camada de aplicação de mensagem. Tá? Em alguns livros também chama-se de dados. Tá? Quando essa informação, presta atenção agora, quando essa informação vai da camada de aplicação e é agregado a ela o cabeçalho da camada de transporte, é o envelope da camada de transporte. O envelope da camada de transporte é chamado de datagrama. Quando eu pego o datagrama e coloco mais um cabeçalho, anexo mais um cabeçalho a ele, na camada de rede, isso passa a se chamar pacote. Então, se vocês já escutaram isso alguma vez, o termo pacote se refere à mensagem quando ela se encontra na camada de rede. Porque ela já vai estar agregada do cabeçalho da camada de transporte e do cabeçalho da camada de rede. São os mesmos cabeçalhos que tinha lá na prova. Que eu botei para contextualizar a questão, né, na prova, eu coloquei os cabeçalhos. Então, quando a informação desce até a camada de transporte, eu anexo esse cabeçalho aqui, esse é o IP, esse cabeçalho aqui, a mensagem, e ela passa a se chamar datagrama. Quando eu desço novamente para a camada de rede, eu anexo esse cabeçalho aqui, que é o cabeçalho do protocolo IP, e ele passa a se chamar pacote. Quando eu desço mais uma vez, na camada de enlace, ele é chamado de quadro. E na camada física, isso é chamado de sinal. Tá? Então, dependendo em qual camada eu esteja, eu já sei do que eu estou falando. Se eu falo o datagrama, eu já sei que a gente está falando da informação da camada de transporte. Se a gente fala o quadro, eu já sei que eu estou falando da informação da camada de enlace. Ô, professor. Oi. Então, quando ele é sinal, ele está com o cabeçalho da física, enlace, rede e transporte? E isso está tudo transformado em corrente elétrica, ou em onda eletromagnética, ou em luz. Né? De alguma forma, isso é codificado para um meio físico e encaminhado através dos enlaces de comunicação. Então vai ser adicionado os cabeçalhos conforme ele está prosseguindo, é? Perfeito. Vou descendo, os cabeçalhos vão sendo adicionados. É isso aí. Professor, a aplicação, apresentação de sessão fica também com mensagem de dados, né? Tudo na Perfeito. aplicação. Correto. Uhum. Modelo híbrido, 5 camadas. Beleza. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos slides do livro do Kuroso. São os slides oficiais que ficam à disposição para os professores baixarem. Já tem uma versão nova do livro. Aí eu mandei um e-mail hoje para o pessoal da editora para abrirem para mim os slides novos do livro novo. Que aí, nesse começo não tem muita diferença não, mas mais na frente a gente vai precisar da versão mais nova e a gente adota a versão mais nova. Então tá aí, redes de computadores na internet, uma abordagem top-down. Agora a gente já sabe do que se refere esse top-down, né? O estudo é feito da camada de aplicação até a camada física e não no sentido contrário. Então tem toda uma parte aqui de nova metodologia, de nova nomenclatura, né? E esse capítulo, o primeiro capítulo, aborda o que é a internet, o que é um protocolo, bordas da rede, núcleo, rede de acesso e meio físico, estruturas de internet. Essa parte de desempenho a gente não contempla. Camadas de protocolos, modelos de serviços e modelagem de redes. Então, o que é a internet? Os autores defendem que definir um conceito de internet é difícil porque agrega muitos conceitos. Então, são milhões de equipamentos, né, de elementos de computação interligados, são chamados de hospedeiros, sistemas finais, os equipamentos que estão na borda. Tá? Então, tanto o lado do cliente, que é o lado do computador que está acessando a rede, seja através de cabeamento, seja através de Wi-Fi, né, tem aqui a representação, quanto o lado do servidor, que responde às solicitações, eles são chamados de sistemas finais, porque ficam na borda. Tá? Você não tem mais para onde ir. Daqui você só pode voltar. A informação aqui está trafegando desse host, vai até um servidor, e daqui ele não consegue mais ir para a direita, ele só consegue retornar. Por exemplo, esse roteador aqui tem 3 diferentes conexões, 3 diferentes enlaces. Então ele pode tanto ir para a esquerda, quanto ir para a direita, quanto ir para baixo. Ele não é um sistema final. O sistema final só tem uma opção de enlace. Então, a internet, claro, executa aplicações distribuídas,
os enlaces de comunicação, que a gente já discutiu, né? Fibra, cobre, rádio, satélite. A taxa de transmissão, que a gente também já viu, que é medida em bits por segundo, isso é chamado de largura de banda, não é? A quantidade de bits por segundo que você consegue enviar no seu enlace. E os roteadores, né, que são equipamentos de camada 3, enviam pacotes. Daí tem a nomenclatura, né, de ser de camada 3. Roteadores enviam pacotes. A gente acabou de ver que pacote é a unidade de dado da camada 3. Roteadores residem na camada de rede. O que mais? Né? E a gente tem a definição de protocolo. Tá? Protocolos controlam o envio e a recepção de mensagens. Existem diversos protocolos em diversas camadas. Tá? Por exemplo, o protocolo TCP funciona na camada de transporte. O protocolo IP funciona na camada de rede. O protocolo HTTP, FTP funciona na camada de aplicação. O protocolo PPP vai funcionar lá na camada de enlace. Tá? Então, a internet ela é uma rede de redes. Né? O que é que isso quer dizer? A gente tentou executar o comando traceroute no laboratório e não conseguiu porque estava barrado. Vamos agora voltar a executar o comando traceroute aqui. Vamos dar um traceroute aqui no site da ESPN, que a gente acabou de acessar. Para a gente ter uma ideia do que é esse conceito de rede de redes. Então, quando eu executo um traceroute em um determinado endereço, vão aparecer várias linhas na saída. Tá? A primeira linha que aparece aqui, ó, várias linhas aparecendo. A primeira linha que aparece aqui é o roteador que está aqui na minha casa. Tá? Então, 192.168.15.1 é a primeira rede a qual eu tenho acesso. Então, eu já fiz um diagrama aqui para acelerar para a gente. Então, estou eu aqui no notebook acessando a URL, o endereço www.espn.com. Esse endereço ele é convertido para o endereço IP e esse pacote é transmitido na rede. O primeiro dispositivo que tem aqui na rede é o roteador. Tá? Embora ele seja wireless, eu estou conectado via cabo por uma preferência. Eu prefiro estar conectado via cabo do que estar conectado pelo wireless. Podia estar conectado wireless sem problema. Tá? Então, esse é o primeiro dispositivo que eu encontro na saída do traceroute. Né? De novo, qual é o nosso objetivo com a execução do traceroute? Observar o conceito de rede de redes, que é a internet. Tá? Então, essa é a primeira rede da qual eu estou conectado. Quando eu saio daqui, qual é o primeiro endereço que aparece aqui para mim? 201.22.71.255. 201.22... Vamos ver se é igual. 201.22.71.255. Cada endereço desse que aparece aqui, pessoal, é um roteador que está no caminho da origem até o destino, até eu chegar no servidor da ESPN. Tá? Então, está aqui no livro do Kuroso, o desenho dos roteadores. Tá? E com o comando traceroute, a gente consegue obter os endereços IPs dos roteadores nesse caminho, da origem até o destino. Tá? Se a gente não encontrasse nenhum bloqueio, por quê? O traceroute, ele usa um protocolo que também pode ser utilizado para efetuar ataques na internet, tá? Então, alguns administradores de roteadores desabilitam a possibilidade de responder ao traceroute para evitar que esses tipos de ataques possam acontecer. Tá? É uma das justificativas para estar bloqueado. Então, o segundo endereço que aparece é o primeiro aqui, que está na rede da GVT, ó, né? Que a Vivo comprou a GVT era um antigo protocolo, ele comprou e nem atualizou os nomes de alguns roteadores ao longo do caminho. Por isso que aparece ainda o nome GVT. Tá? Então, a gente sabe que esse segundo roteador aqui, né, tem o primeiro roteador que está dentro da minha casa, que é fornecido pelo provedor, e o segundo roteador, que está na infraestrutura do provedor. No caso, a Vivo, né, representado aqui pelo IP do GVT. Então, vai ter mais um salto. Novamente, ó, eu caio em outro roteador da GVT, 201, que é a Vivo atualmente, 201.22.71.73. Copiar. Ctrl V. Está aqui, 201.22.71.73. E esse raciocínio prossegue, tá? Continua. Então a gente pode observar aqui que em um determinado momento agora eu vou estar na rede da Vivo, já tem até o nome atualizado aqui, Vivo Zap, né? Vivo Zap. Oi. Aquela tabela da Anatel, como é o nome dela mesmo? É uma tabela de frequências, de faixas de frequência. Ok. Querendo lembrar. Certo. Aquela lá é para estabelecer qual tipo de tecnologia sem fio funciona em cada frequência.
para uma não interferir na outra. Certo. Então segue aqui, ó. Aí cheguei aqui no roteador da Telefônica. Isso é lá para em São Paulo, né? A Telefônica é um dos principais provedores do estado de São Paulo. E aí a gente vai para a internet fora do Brasil. Professor, como é que você sabe que é a internet fora do Brasil? Ó, esses endereços que começam com 200, tá? Geralmente é dentro do Brasil, ó, 152, tá? 152 eu nem sabia, não conhecia que essa faixa era dentro do Brasil. 216. Quando a gente sai para esse valor aqui do primeiro octeto mais baixo, a gente geralmente está indo para fora do Brasil, tá? Então a gente vai passar aqui por diversos roteadores, né? Alguns aqui tem filtrado, não respondem às solicitações, e aí o traceroute ele tenta no máximo 30 roteadores. Quando ele não consegue, ele desiste. Então, não conseguiu atingir o destino até a 30ª tentativa de desistir, tá? Isso era muito fácil, há uns 5 anos atrás, executar qualquer comando traceroute e retornar todos os roteadores do caminho, da origem até o destino. Com o aumento aí da segurança dos roteadores, eles foram filtrando cada vez mais esse tráfego do protocolo que o traceroute usa, e a gente não consegue ir até o destino, tá? Então, www.espn.com, está aqui a resposta. Deixa eu copiar a saída desse comando no arquivo anotações, para ficar registrado. Vou pegar aqui O professor, o comando que a gente já tem executado. Oi. o senhor coloca, tipo, para que serve o comando traceroute aí também, por favor? Beleza? Certo. Toda vez, pessoal, mais uma instrução para vocês. Toda vez que vocês quiserem saber para que serve um determinado comando, você coloca man e traceroute, que vai abrir o manual, tá? Se o manual tiver em português, já vai exibir aqui o manual em português. Para sair, aí você navega com seta para baixo, seta para cima, sem muito problema. Para sair de uma página manual, você aperta Q de quit, Q de queijo. Aí ele vai sair da página manual. Tem até essa informação aqui embaixo. Pressione H para ajuda ou R para sair. Quit em inglês quer dizer encerrar, sair. Aí fica aí também a informação sobre como procurar o objetivo de um determinado comando. Então vamos lá para cima. Vamos colocar aqui a saída do comando traceroute. Comando traceroute pode ser utilizado para visualizar os roteadores que estão entre o computador onde o comando foi executado e o destino, passado como parâmetro do comando. Vamos lá, colocar aqui a saída do traceroute. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Aí eu fiz o traceroute para ESPN, tá? E tá aqui o resultado. Veja, se você quiser observar qual é o endereço IP da ESPN, você pode utilizar outro comando chamado host. Host www.espn.com.br. Quem já tiver com acesso ao Linux aí, que tiver computador em casa, não tiver assistindo a aula através do celular, já pode executar os comandos. Quem não tiver, depois é muito simples, é só executar quando tiver acesso a um terminal, e de toda forma, a saída do comando já fica armazenada no arquivo de anotações. Então, eu vou anotar também a saída do comando host, pode dizer? Dá para usar o ping também, né? Isso. Para encontrar no site, né? Isso. Porque o ping ele já é um teste de conectividade. E o host, o comando host, ele é realmente ele é realmente é o que se chama de DNS Resolver. Ele é um solucionador DNS. O que é isso? Ele é um cliente DNS.
Então, você passa como parâmetro do comando uma determinada URL, e qual é a função do DNS que a gente viu superficialmente? A função do DNS é, dado um determinado endereço, é retornado o IP daquele endereço. É para isso que o DNS é utilizado. Então, o host é só um comando para você fazer uma resolução de nome. Você coloca o nome que você quer resolver, no caso, a URL do site, e ele vai retornar aqui um conjunto de endereços IP. Tá? Então, ó, como o site da ESPN é muito acessado, então não tem apenas uma máquina respondendo a essa resolução de nome, né? Há diversas máquinas. Na verdade, o www.espn.com.br é um apelido do site, porque ele é mais comprido, o nome realmente do site. A gente vai estudar essas questões de DNS com detalhe mais na frente. Tá? Esse nome aqui é chamado de apelido e esse nome aqui é chamado de nome canônico. Oi. No prompt de comando do Windows dá para usar também, né? Alguns comandos tipo ipconfig ou como é o nome dele? Ou o ping mesmo. Lá no o correspondente do trace root lá no Windows é o tracert. Vou colocar aqui. Vou botar aqui embaixo. No Windows você pode executar o comando tracert. Tracert. E no Windows você pode executar, em vez de host, nslookup. No Windows você pode executar o comando nslookup. Windows. Pronto, e aqui ó, são retornados os endereços IPs correspondentes ao nome www.espn.com.br. Tá? Qualquer um desses IPs aqui vai responder com a página da ESPN. Beleza. Isso tudo por quê? Né? A gente estava lá nos slides do Kurose e a gente estava vendo a questão da internet ser uma rede de redes. Então é por isso, né? Cada vez que eu saio de um equipamento, vou para um roteador e entre outro roteador, eu estou migrando aqui entre redes. Alguns roteadores podem pertencer a uma mesma rede, como é o caso aqui, ó, ISP regional, é um provedor, né? Tem vários roteadores dentro dele, e eu saio de uma rede e entro em outra, saio de uma rede e entro em outra. O comando traceroute serve para você observar os diversos roteadores dessas redes, né, diferentes, que estão distribuídas na internet. Professor, Oi? esses comandos é para mim testar eles onde mesmo? É no... Esses que eu coloquei a saída é direto no terminal de comando do Linux. Ele vai funcionar. Ok. Se não tiver o traceroute é porque você vai ter que instalar, tá? Uhum. Tem algumas distribuições que não vêm com o traceroute instalado já diretamente. É porque eu Aí- testei lá agora e apareceu que não estava instalado mesmo. Pronto, perfeito. Aí eu- Então, para você instalar é simples, é só... Deixa eu colocar aqui para instalação do traceroute. Para instalação... Eu coloco aí. Instalação do traceroute. A gente não usa não, a gente usa o Advanced Package Tool, que é a ferramenta de pacotes avançados do Ubuntu. Para instalação do traceroute, utiliza-se o comando. Deixa eu pegar mais uma janelinha aqui, colocar aqui. Sudo apt install traceroute. Aí vai ser solicitado para você digitar a senha do usuário que você está conectado, e ele vai instalar o comando e logo depois você já pode executar. Como eu já tinha instalado, né, eu não lembrei de citar essa questão de que ele não vem mais instalado, você tem que instalar por fora. Ô professor, Oi? teria algum outro comando que faça tudo isso? Faça o traceroute, o host ou o ping mesmo? Tem algum comando que sirva para todos?
Ou eu tenho que usar cada um separadamente, se eu quiser? Quer ver? Cada comando desse é um programa que foi implementado por um desenvolvedor, né? E cada programa tem uma função específica, né? Tem um objetivo específico. Então, por isso que existem vários comandos para diferentes objetivos. Então, se tem um que faça tudo, poderia até se implementar, sabe, um comando que faria tudo, mas aí você teria um conjunto de parâmetros que você teria que passar para o comando para ele entender o que você quer. Com os comandos separados, a gente já sabe o objetivo de cada comando sem necessariamente ter que passar os parâmetros. Tá? Quando você entra numa página manual, como por exemplo a página manual do Ping, você vai encontrar aqui diversos parâmetros, ó. Menos A maiúsculo, menos A minúsculo, menos B maiúsculo, menos B minúsculo, menos C, menos D. Cada um deles altera o comando de alguma forma. Tá? Por exemplo, se eu faço ping com menos C, ele vai contar a quantidade de pacotes que eu quero que sejam testados. Então, ó, ping menos C 3, ele vai pingar para o site da ESPN aqui somente 3 vezes. Eita, errei aqui. Olha, ele vai tentar emitir 3 pings aqui. Vamos ver se responde. Não conseguiu, deixa eu tentar outro site aqui. UOL. Ó, 1, 2, 3 e para. Se eu boto isso aqui para 5, então vai pingar 5 vezes, vai fazer 5 testes de conectividade e vai encerrar. Tá? Se eu não coloco nada, não sei se vocês lembram, ele vai ficar pingando aqui até que a gente aperte Ctrl C para cancelar o teste de conectividade. Vai ficar pingando indefinidamente. Então, respondendo a sua pergunta, será que tem um comando que faz tudo? A gente teria que aprender, ao invés do nome dos comandos, os parâmetros. Então, no final das contas, daria no mesmo, né? A gente tinha que alterar o comando de alguma forma. Beleza? Beleza. Beleza. Ô, professor, Então- depois o senhor poderia, tipo, tá ligado aquelas aulas lá pra ensinar a hackear, fazer coisa que eu podia fazer por De aqui, novo, né? tá falando isso de novo? Tu sabe que isso vai ficar gravado na internet, né? Vou postar esse vídeo no YouTube, vai ficar gravado. Ele vai estar lá tu falando de hackeado, só quer saber disso. Vamos seguir. Então, ó, por hoje, ó, já está na hora, 16h39, já vai encerrar nosso horário. Então, o que a gente viu hoje do livro do Kurose, deixa eu dar uma olhadinha aqui até que página vai. A gente viu bem pouco, né? A gente ficou discutindo outros assuntos. Então, tem toda a parte aqui, né, de informações sobre o livro. Então, redes de computadores e internet, né, o que é internet, descrição detalhada da rede, comentamos bastante essa figura, né? Definimos aqui hospedeiros, sistemas finais, falamos sobre enlaces, taxa de transmissão, né? Então, eu proponho para vocês que vocês leiam aí da página 1 até a página 4 para a próxima aula. Eu também vou passar umas questões, tá, pessoal? Porque com essa questão da aula remota, a gente agora vai ter que fazer um tipo de avaliação mais contínua para não ficar tudo concentrado somente em uma prova. Eu ainda não sei como implementar uma fiscalização com vocês no dia das avaliações, tá? Então, quando eu colocar as questões da tarefa de casa no arquivo de anotações, eu aviso pelo e-mail do grupo, pelo SIG, eu aviso por algum canal que já estão prontas para responder. Outra coisa, professor, só mais uma informação antes. Acredito só eu até agora que está dando aula remota, não é assim? Pronto. Então a gente podia até usar essa semana para repor aquelas 2 aulas que a gente não teve, né? A da semana passada, que não teve por causa da quarentena, e a outra que teve o problema, né, da morte do pai do nosso colega. Então, a gente podia remarcar, né? Podia deixar aí, eu aviso de novo pelo grupo, mas já coloco à disposição para a gente ter uma na quarta-feira, nesse mesmo horário, né? Se vocês, em consenso, unânime, para não estar nem discutindo, quiserem outro horário, vocês podem discutir entre vocês, né, no grupo do WhatsApp e mandar para mim, uma pessoa só, o representante da turma, por exemplo,
manda para mim um horário que vocês elegeram. Para mim pode ser qualquer horário, no horário da tarde não tem problema, tá? Mas a gente deixa esse horário 15 às 16h40, já agendado aí para quarta-feira, para a gente repor, né? Na quarta e na sexta, por exemplo, dá um dia de intervalo, a gente tem aula segunda, quarta e sexta, e já repõe aquelas 2 aulas que a gente não teve. O que é que vocês acham? Tranquilo fazer assim? Pode ser. Pode ser? Por mim, pode. Todo mundo ficou muito calado. Deixa eu ver aqui se teve muita conversa. Teve 65 mensagens no slide. Tranquilo. De noite. De noite não dá, né? Tranquilo, beleza. E aí, o que foi que vocês acharam? Destrava o microfone aí e começa a falar. Foi bom, foi ruim? Teve muita diferença com relação à aula presencial? Normal. Suave, professor, suave. Suave, né? Tranquilo. Só não precisa acordar de 5 horas da manhã. Quem estuda de manhã, não precisa sair de 11 horas da manhã de casa. Quem vai estudar, quem vai ter aula de 1 hora da manhã. Acho que ficou tranquilo. E tem mais. Para quem não conseguiu observar a aula, né, vai ficar disponível no YouTube. Eu coloco o link do YouTube se fizer o upload. E quem não conseguiu assistir ao vivo, pode ter a opção de assistir online. Vai ter aí 1 hora e meia, 1 hora e 20 de gravação. E a gente tem tudo já gravado, né? Fica ótimo para a gente trabalhar assim. Eu gosto muito. Ô, professor, Oi. esse comando que o senhor botou nslookup no arquivo de anotações do Windows é o Isso. quê? O correspondente é o host no Windows. Tem também uma beleza. versão para Linux. Ó. nslookup também funciona no Linux. Ele funciona nos dois. Ó, tá aí a saída do nslookup. Né? Ele é compatível tanto com o Linux quanto com o Windows. Então, Ok, pessoal, é ok. isso. Eu vou encerrar a gravação agora e a gente pode continuar a despedida aqui sem a gravação. Deixa eu encerrar a gravação, interromper a gravação.